Iniciando mais um dia dos nossos estudos, nós estamos aqui estudando o livro Agenda Cristã. O nosso texto é o número 43, Problemas Pessoais. André Luiz traz para nós aqui algumas reflexões importantes, mostrando para nós, falando sobre as nossas responsabilidades para a conquista dos valores e das condições que nós desejamos, que é uma condição de paz, uma condição de harmonia, de equilíbrio, de felicidade. E geralmente no nosso mundo hoje, e isso devido à educação religiosa que nós recebemos, porque nós sabemos que o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, ela não é necessariamente vinculada à religião que nós professamos, mas as religiões, elas têm o papel de nos ajudar na nossa educação, para que nós vivamos na prática tudo aquilo que nós aprendemos. Então, durante muito tempo nós entendemos que valia apenas acreditar, valia apenas ter fé sobre aquilo que é ensinado. Os exemplos que nós recebemos desses espíritos que reencarnaram entre nós para trazer a luz do conhecimento, a luz da sabedoria, viveram essencialmente a prática de tudo aquilo que acreditavam. Então eles acabavam se tornando para nós alvos de idolatria. Nós então os achávamos tão importantes, os achávamos elevados, mas não nos transformávamos para seguir ali o mesmo caminho. Bom dia, Vanessa. A partir do momento em que nós, para nós em especial, porque nós lembramos que isso não é uma exclusividade da doutrina espírita, porque do contrário nós teríamos, assim como no passado, fora da igreja não há salvação, nós teríamos também a ideia de que fora do espiritismo não há salvação. E então, através dos ensinamentos dos espíritos, nós entendemos que fora da caridade não há salvação. Então nós temos também aqueles que trazem para nós os ensinamentos nas mais variadas escolas religiosas, mostrando de fato que o ensinamento teórico, a fé, fortalece, instrui, mas não tira de nós a responsabilidade das realizações. Nós precisamos então vivenciar tudo aquilo na prática, construindo, produzindo, e não apenas acreditando, e não apenas atribuindo aos outros ou às instituições a responsabilidade pela nossa felicidade. André Luiz então ele traz para nós esse ensinamento com o título Problemas Pessoais, porque ele não fala dos nossos problemas, como a ideia inicial acaba passando, mas ele fala exatamente daquilo que faz parte dos nossos problemas para alcançarmos a nossa felicidade. Ou seja, se nós queremos ser felizes, o problema é nosso. Ou seja, precisamos então, através de um trabalho árduo, de um trabalho contínuo, conquistar tudo aquilo que para nós é necessário para alcançarmos então essa elevação. Temos aqui então como primeira mensagem: a fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. Nessa primeira mensagem fala exatamente sobre a fé viva. Significa que nós então acreditamos na força geradora que nos trouxe aqui ao mundo. Falamos sobre Deus, falamos sobre os amigos espirituais, falamos sobre a nossa realidade como espíritos, falamos sobre o nosso passado, falamos sobre o nosso presente, o nosso futuro. Essa fé viva vai então nos transformar para vivermos de fato e com a prática tudo aquilo que é importante então para esse nosso crescimento. Mas não basta então nós acreditarmos dentro daquilo que para nós é conveniente e imaginarmos então que alguém pode nos ajudar nessa elevação, transferindo para nós aquilo que ele acredita. Porque nós já aprendemos que temos as convicções que nos levam para esse caminho da felicidade, é uma construção
demorada, é uma construção que exige de nós sacrifícios, exige de nós muita determinação, para chegarmos na condição de termos a certeza de que tudo aquilo que nós estamos vivendo vai de fato nos conduzir por esse caminho tão desejado, tão ambicionado por todos nós. Uma ambição, obviamente, uma ambição saudável, uma ambição positiva, mas é aquilo que nos motiva a chegar nessa condição. Então não é algo que basta que nós nos vinculemos a alguém que traga para nós uma certeza, não basta que nós nos vinculemos a uma instituição que traga para nós também esses mesmos ensinamentos, se nós não construirmos dentro de nós esse patrimônio. Por isso então a fé viva, aquela que nos motiva, é um patrimônio que é intransferível. E essa conquista pessoal, ela vem então, como nós dissemos, através de não apenas esforços, mas através de muitas transformações. Eu me recordo, só trazendo para vocês uma experiência, que vocês sabem, que naquela minha vida de busca religiosa, lá da época em que eu estudava num colégio católico, depois eu comecei a fazer estudos esotéricos, depois eu cheguei na igreja metodista, fui evangélico também, ali por volta dos meus 19, 20 anos de idade, e eu comentei já com vocês já há bastante tempo essa passagem, que eu ficava então participando, acabei me vinculando a essa instituição, por convite de amigos, para participar de um acampamento de jovens. E obviamente, como sempre, esses tipos de acampamentos, eles são muito motivadores, eles são muito envolventes. E aí então tudo muito bem preparado, com a participação da juventude, aquela dinâmica toda. E aí então pensei naquela hora, eu quero fazer parte disso, porque isso para mim eu acho que é algo muito válido, algo muito bacana para mim. E aí então eu comecei a frequentar aquela instituição, assim como também tinha começado a frequentar grupos de jovens católicos depois de participar daqueles encontrinhos de fim de semana, que é realmente ali um momento de uma energia muito forte, muito positiva. E aí então eu comecei a participar comecei a frequentar então a igreja metodista. Fiz ali a minha profissão de fé, participava dos estudos dominicais, dos estudos bíblicos, que para mim não eram muito atraentes, mas eu participava porque fazia parte do pacote. E aí então, nos cultos, que participava também do conjunto musical, embora não cantasse absolutamente nada, mas como eu estava no meio do bolo ali, ninguém ouvia minha voz, então o que valia era a participação. E ainda bem que ninguém ouvia, Mas então, participando desses cultos, todos os domingos, participava ali então daqueles momentos tão importantes, de reflexões, de instruções. Mas eu percebia que durante as preces e durante ali alguns momentos do culto, eu percebia que eu me sentia sozinho, porque eu via as pessoas muito emocionadas, muito comovidas com aquele momento, faziam aquelas preces que eram realmente preces muito com uma força sentimental muito grande. E aí então, durante aqueles momentos especiais, eu então, no momento em que eu pude conversar com um dos pastores, que era da nossa igreja, eu então falei para ele assim: olha, eu tenho uma dificuldade muito grande de sentir o que vocês sentem, de sentir aquilo que as pessoas sentem nesse momento especial. E aí então ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: vamos fazer uma prece. E aí então ele pediu para que eu fosse tocado, para que eu fosse sensibilizado naquele momento que era tão importante, mas ainda assim eu percebia que ali não me envolvia. É como se eu percebesse que ali não era o meu lugar. Então a gente percebe que a fé dentro de nós, ela vai sendo construída conforme nós vamos nos afinizando com uma determinada filosofia, com uma determinada ideia, nós vamos construindo dentro de nós as nossas convicções. E aí então, saindo de lá, porque eu percebia que ali não era o meu lugar, não, era tranquilo o tico-teco. Era uma coisa assim, foi uma coisa muito bacana, uma tentativa muito especial, Flávio, um abraço, uma tentativa assim muito válida,
né, daquele amigo, que era muito querido, inclusive, e ele realmente fez, né, aquela prece, né, ou como se diz naquele comentário, naquele jargão próprio, né, eles oraram por mim, né, mas ali eu percebia que não era aquilo que eu queria. Até, obviamente, né, que transformações ocorreram, e aí então eu me aproximei da doutrina espírita, comecei a ler os primeiros livros e eu falei, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu me encontrei. Então, nós percebemos assim que nesse primeiro comentário, bom dia, abraço, nesse primeiro comentário que Kardec, nessa primeira mensagem que André Luiz traz para nós, a fé viva não é patrimônio transferível, ela é uma conquista pessoal. Então eu posso dizer para vocês que em dois ambientes diferentes, tanto no ambiente católico como no ambiente evangélico, eu não conseguia encontrar aquilo que os outros encontraram. Isso não quer dizer que o que eu encontrei é melhor ou o que eles tinham encontrado era melhor para cada um. E cada um vivia o seu momento, cada um buscava as suas próprias respostas. Mas o importante é que todos nós busquemos, porque do contrário nós ficaremos simplesmente estagnados, querendo alcançar a felicidade sem trabalhar por ela. Vanessa lembrou aqui, igual comigo, quando minha família me levou para a igreja evangélica, porque dizia que eu tinha demônios. Não, no meu caso foi muito mais leve, muito mais tranquilo. Eu sempre tive a liberdade de fazer as minhas escolhas, né, de escolher exatamente aquilo que eu acreditava. Inclusive, você se lembra que eu já comentei que eu vivendo, né, minha mãe sempre, ela foi espírita, também foi ubandista, né? Então, eu tinha muito medo disso. Os fenômenos me traziam ali um pavor quase que indescritível, né? E porque isso eu vivia dentro de casa. Bom dia, Luísa. Então isso me causava, né, quando criança, me trazia um medo muito grande. Então a doutrina espírita não me agradava, o centro de Umbanda menos ainda, e eu então buscando ali aquilo que era natural, né, aquilo que era comum na nossa educação religiosa, pelo fato de ter estudado, pelo fato de ter convivido naquele ambiente, então eu busquei aquilo que era comum. As pessoas me convidavam, me apresentavam ali alguma ideia, né? Eu poderia dizer que infelizmente isso não aconteceu, mas eu não vou dizer porque tudo vem no tempo certo, mas eu poderia ter sido convidado para participar de uma mocidade espírita durante a minha juventude, mas isso não aconteceu, e provavelmente se me convidassem também não aceitaria, porque eu tinha aquele preconceito, como eu falei para vocês. Então assim, a gente vai vivendo durante a nossa trajetória experiências muito particulares. Então quando eu chego para alguém e digo assim, olha, você tem que se tornar espírita porque espírita é o melhor que existe. E aí então eu lembro da minha própria história, sabendo que eu então fui buscando aquilo que para mim era importante. Eu fui vivendo as minhas experiências, fui vivendo ali as minhas conquistas, as minhas frustrações, até chegar o momento em que a fé que eu desejava professar, aquilo que realmente me sensibilizava, apareceu então na minha trajetória, apareceu no meu caminho. Então tudo vai no seu devido tempo, no seu devido momento. Mas é importante que essa busca seja contínua para que essa construção aconteça de uma forma contínua também. Para que a gente conquiste esse nosso patrimônio. Porque ninguém vai fazer com que nós passemos a acreditar ou tenhamos essa força viva dentro de nós simplesmente porque desejam passar isso para nós. Isso é algo pessoal. Tudo no seu devido tempo. Mas enquanto nós aguardamos que um determinado aspecto se desenvolva dentro de nós, outros continuam ali em estado latente esperando o seu desenvolvimento. A Vanessa lembrou também lá em cima, passei por dias difíceis, né? Só não me internaram porque um parente que é da Umbanda orientou minha família, né? Poxa vida, eu não tive esse tipo de experiência. Para mim foi uma coisa muito natural, uma coisa muito tranquila. O Flávio lembrou também, né, eu era católico não praticante, né, aí me chegou às mãos o Livro dos Espíritos. Pulei a introdução e fui direto para a pergunta 1. Quando li a resposta pensei, é isso, né? Cada um no seu tempo, né? Bom dia, Xanri. Cada um no seu tempo. Verdade, né? Então assim, como coloca para nós aqui André Luiz, então, a gente lembra que a bagagem religiosa, filosófica que nós trazemos, principalmente para nós,
aqui no Brasil, né, que temos uma força religiosa muito grande, né, que influencia intensamente nossas vidas, se nós não acreditarmos em nada, para muitas pessoas isso acaba sendo, né, uma desorientação. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe qual é o sentido das coisas. Tem aqueles que não acreditarem em nada, já é, né, uma conquista, simplesmente porque se desvinculam daquilo que consideram ilusão, daquilo que consideram uma criação da imaginação. Mas para muitos que buscam sentido para a vida, essa questão da fé é fundamental. Você tem que saber qual é o sentido da sua vida, para onde você vai. Então, para aqueles que não conseguiram ainda se orientar nesse sentido, vão acreditar que nada tem uma motivação, nada proporciona para ele a sua própria motivação. Então, por isso é importante que nós trabalhemos nessa conquista pessoal de um modo contínuo e de um modo intenso também. Bom dia, André. Depois nós temos aqui embaixo, né, poderia contar para vocês, qualquer dia a gente conversa um pouco melhor sobre isso, de uma forma mais detalhada, para sabermos exatamente, né, de que forma que esse processo se desenvolve dentro de nós. Durante a nossa infância, nós somos influenciados pelas nossas famílias, pelos ambientes onde nós frequentamos. Depois, quando nós chegamos na adolescência, nós temos ali as nossas buscas, quando nossas asas começam então a se abrir e nós queremos então alçar os nossos próprios voos, mas sem a orientação a gente acaba também ficando meio desorientado. Depois a gente começa a chegar na fase adulta, onde as responsabilidades também começam a pesar, e nós vemos então que nós não somos mais conduzidos, somos nós que tomamos as nossas decisões para nos conduzirmos para esse ou para aquele caminho. E aí, então começamos a ver o sentido para as consequências daquilo que nós vivemos, causa e efeito de um modo muito presente. Então cada um de nós vivendo nossas próprias experiências, né? Vivendo a própria experiência. Então assim, eu tive a oportunidade de construir hoje a fé que eu professo através de muitas experiências diferentes, com ideias diferentes, ambientes diferentes, pessoas diferentes, né? Então isso foi um trabalho a longo prazo, não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. E aí então eu poderia pegar para alguém que se encontra desorientado e dizer assim para ela: olha, faça isso que eu fiz que para você vai dar certo. Não é assim que funciona. A construção da fé, esse patrimônio pessoal que André Luiz comenta, é algo muito, mas absolutamente subjetivo. Talvez seja a experiência mais íntima que um indivíduo possa viver. Ele construir dentro de si próprio a sua própria fé. Bom dia, Ajuda. Na questão número 2, no item número 2 aqui, na segunda mensagem, na verdade, ele diz assim para nós: a felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. E aí então essa é uma outra mensagem que inclusive nós podemos utilizar, um exemplo que seja talvez mais contundente, é quando nós pegamos dentro de um mesmo círculo familiar pessoas que convivem diariamente, pessoas que têm ali ideias que acabam sendo semelhantes por um lado, ou se não, se chocando por outro lado, e nós vemos então que tem pessoas felizes dentro de uma família. Mas nós encontramos também, apesar de conviverem diariamente, pessoas que são infelizes. Famílias bem estruturadas, com aquele que é rebelde, com aquele que sofre uma depressão, por aquele que tem uma angústia contínua, aquele que se revolta com tudo. Então nós percebemos que a felicidade que nós conquistamos dentro de nós não é algo que nós podemos simplesmente emprestar para os outros. Dizer assim: olha, eu sou feliz e eu sou tão feliz que eu vou ser feliz por nós dois. Não é possível isso acontecer. Exatamente porque, como a fé, e ela faz parte desse processo, nós vamos vivendo então no nosso cotidiano experiências e mais experiências, fazendo as nossas escolhas, percebendo os seus resultados. Nós vamos então passando por um processo contínuo e íntimo de transformação, transformando ali os nossos valores, transformando as nossas ideias. Então, por mais que nós influemos as pessoas, oferecendo para ela a nossa experiência de vida, mostrando para ela que elas são capazes de ser felizes,
através do modo como nós conquistamos a nossa felicidade, nós percebemos que essa influência pode ser positiva, mas ela jamais vai fazer o trabalho que cabe ao outro. Eu posso chamar alguém dizendo assim: olha, eu sou espírita, eu vou te emprestar um livro, ou então eu vou te acompanhar numa atividade no centro espírita que eu frequento, e ali vai fazer muito bem para você. Essa experiência, ela é positiva. Mas no momento em que o indivíduo fizer aquela leitura, no momento em que ele chegar naquele ambiente, aí cabe a ele absorver aquilo tudo, porque vai depender muito daquilo que ele espera da própria vida. Não adianta eu dizer para ele que se ele mudar a vida dele, deixando hábitos, deixando ideias, deixando tendências, para alcançar a felicidade como espírito, se ele não deseja alçar voos para poder viver essa felicidade. Se ele deseja continuar sendo o que ele é, vivendo as experiências que ele vive, então é algo que só ele pode fazer. A mesma coisa acontece dentro de nossas famílias. Os pais orientam os filhos, mas são os filhos que fazem suas escolhas. Não adianta o pai, por exemplo, ser muito dedicado, os pais, serem muito dedicados ao estudo, ao trabalho, e o filho não desejar. Não adianta, o filho vai fazer aquilo que ele tem vontade de fazer. A influência é fundamental, a orientação é fundamental, mas a decisão ela é íntima, ela é pessoal. O filho pode até fazer aquilo que o pai obriga, mas ele jamais vai ser feliz se aquilo que ele é obrigado a fazer não fizer parte dos seus próprios planos. Por isso, então, nós temos aqui essa ideia que essa realização íntima depende muito do nosso modo de viver. Então, as orientações que chegam para nós, assim como a gente lembra sempre também que até mesmo as influências que chegam para nós do plano espiritual, elas não vão nos transformar naquilo que nós não desejamos. Assim como um obsessor se aproxima de mim e tenta me fazer infeliz com a sua influência, se eu tiver um pensamento contrário àquilo que ele pretende semear na minha mente, ele não vai ter sucesso. Da mesma forma que um mentor espiritual, semeando aquelas ideias que vão florescer, trazendo para mim a felicidade, ele vai tentar semear na minha mente, mas se eu não desejar, isso também não vai acontecer. Então nós recebemos as orientações, e é importante que nós façamos esforços contínuos para realizar essas transformações, primeiro desenvolvendo, como os espíritos trazem para nós, o nosso intelecto, a nossa inteligência, para entendermos exatamente de que forma que a nossa vida se desenvolve, quais são as consequências de nossas escolhas, quais são os valores que nós precisamos cultivar, quais são as tendências inferiores que nós precisamos dissipar de dentro de nós, precisamos eliminar de dentro de nós. E então, quando eu começo a perceber que a minha vida vai seguir esse ou aquele sentido de acordo com as minhas escolhas, e aí então eu começo a fazer esse esforço, porque mesmo inicialmente contra a minha vontade, porque muitas vezes eu tenho tendências que me satisfazem, tendências que são inferiores, tendências que são negativas, mas que proporcionam para mim um certo tipo de prazer, se eu não fizer o sacrifício para poder abrir mão desses prazeres em busca de algo maior, nada vai se resolver. O mesmo acontece aqui embaixo na outra mensagem. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. E o que nós entendemos como graça do céu? São aquelas bênçãos de proteção? São aquelas bênçãos de conquista que nós temos? Aquela proteção especial? Aquele favorecimento que eventualmente nós acreditamos receber? Porque nós frequentamos esse ambiente, porque nós acreditamos em alguma coisa, porque nós fazemos aquela prece fazendo um pedido e tudo mais? Essa graça do céu ela não vai chegar até nós simplesmente porque nós pedimos, mas ela vai chegar até nós porque nós merecemos. E esse merecimento, mais uma vez, vai depender muito do modo como nós vivemos. As experiências da lei de causa e efeito, que nós geralmente atribuímos um efeito sempre negativo, um efeito a título de castigo, aquilo que eu faço de negativo me traz uma resposta dolorosa. E nós nos esquecemos que a lei de causa e efeito, ela traz para nós também aquilo que existe de positivo.
Se por acaso eu vivo uma tranquilidade íntima, se por acaso eu vivo ali a minha realização pessoal através do trabalho que eu faço, isso não é algo que chega para mim do nada. Porque o mundo hoje, nós vemos muito isso, né? Pessoas que têm uma condição de vida material muito bem estruturada, e no nosso ponto de vista ela não fez tanto assim por merecer. Aquilo pertence a uma experiência pessoal dela. Naquele momento ela tem aquele benefício que pode ser melhorado ou pode ser piorado no futuro, de acordo com aquilo que ele está vivendo. Então, quando nós falamos sobre essa graça do céu, nós não temos que pensar que essa graça do céu vai se reverter num benefício material. Na verdade, a gente pensa naquela ideia da prosperidade, né? Porque isso é algo muito... Sim, exatamente, Tico-Teco. Essa questão dos privilégios, né? Porque a ideia da prosperidade, que aliás esse é um ensinamento que hoje ele é muito presente em algumas das escolas que nós encontramos hoje, escolas religiosas que nós encontramos hoje, diz para nós que o tamanho da nossa fé vai proporcionar para nós o tamanho da nossa felicidade. Só que essa felicidade ela vai se reverter num conforto material. É exatamente a ideia da doutrina da prosperidade. A sua fé, se você frequentar, se você fizer, se você acreditar, vai fazer com que você tenha uma vida patrimonial satisfatória, em que você vai ter ali a sua conta bancária sempre positiva, que você vai ter o seu patrimônio. E aí então a gente vai pensar, poxa vida, a fé daquela pessoa a levou a ter essa conquista. Mas quando nós falamos em graça do céu, nós falamos na verdade de uma vida que já vai sendo planejada no presente para trazer para nós uma tranquilidade no futuro. Porque do contrário, se nós vivermos hoje uma vida baseada nessas conquistas materiais, mas não nos transformarmos intimamente, a lição, de uma forma dolorosa, vai bater à nossa porta, mais dia ou menos dia. Por isso então, quando se fala sobre o merecimento dessa graça, que é exatamente essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio, mesmo que muitas vezes nós tenhamos lutas, porque ainda nós temos muitas lutas a travar, em nome da nossa evolução, lutas muitas vezes com relação à nossa saúde, lutas dentro desse campo material, com dificuldades, com trabalhos incessantes que nós temos que realizar para a nossa sustentação. Muitas vezes nós temos ali dificuldades nos nossos relacionamentos devido ainda a débitos que nós temos que quitar. Mas dentro de nós, apesar das lutas que nós temos que travar, dentro de nós nós conseguimos alcançar essa sintonia com o pensamento divino. E certamente essa sintonia também foi merecida pelo nosso modo de viver. Nós temos aqui também a melhor caridade não é a que se faz por substitutos. Cabe-nos executá-la por nós mesmos. Essa ideia da caridade, a gente lembra que ela poderia ser... Esse é um tipo de tema que poderia ser abordado dentro de um seminário, não apenas de um estudo tão pequeno como o nosso. Porque é um tema tão profundo, é um tema tão envolvente, mostrando para nós ali tantas e tantas realizações pessoais, coletivas, institucionais. Mas o mais importante de tudo é que quando nós vemos a ideia da caridade, quando nós pensamos na ideia da caridade, a primeira coisa que nós pensamos é nós auxiliarmos alguém. Isso de fato, né, aparentemente ele tem ali a sua verdade, né, ou inicialmente tem a sua verdade, mas de uma forma muito mais profunda, não importa o que nós ofereçamos para alguém. O que importa é que nós nos ofereçamos também junto daquilo que nós estamos oferecendo. Porque nós temos assim, olha, eu faço caridade, todos os meses tem um débito na minha conta telefônica, e aqui em casa de fato a gente tem, né, o pessoal liga para cá e pergunta assim, olha, se você fizer uma doação de 10, 15 reais por mês, vai direto na sua conta telefônica, a gente até esquece que está fazendo essa caridade, e você só vai perceber quando você olha ali o extrato no fim do mês. E está dizendo ali, né, débito automático para tal instituição. Então, nesse caso, né, estou fazendo a minha caridade, eles estão debitando na minha conta, o dinheiro está chegando para eles, não sei o que eles fazem, mas eu estou doando. A ideia inicial é que eu estou muito bem com o céu.
porque afinal de contas eu faço doação para uma empresa, para uma instituição que faz ali um trabalho social. Mas eu particularmente não sei que instituição é essa, não sei o que eles fazem. Desde que eles façam esse débito e não me incomodem mais, isso para mim já é satisfatório. Na verdade, então, nós estamos atribuindo ao dinheiro que nós damos e aos outros que realizam o trabalho algo que é íntimo, algo que se realiza dentro de nós. Então, se nós não nos doarmos, tendo a convicção do bem que nós estamos fazendo, tendo a vontade, a preocupação de fazermos aquele bem, mesmo que nós façamos à distância, mas eu tenho certeza de que aquilo que eu estou oferecendo é algo que vai proporcionar o bem para o outro, e eu faço isso com boa vontade, isso não vai trazer para mim a mudança que eu desejo. Não se faz por substitutos. Às vezes nós fazemos parte de uma instituição grande, essa instituição tem tantos e tantos trabalhadores, e aí nós temos trabalhadores que trabalham mais do que os outros. Aqueles que se dedicam com muito mais intensidade, aí então o resultado, obviamente, se torna um resultado muito patente. Aquele grupo fez esse grande trabalho, só que desse grande grupo eu trabalho muito pouco. Mas como eu faço parte do grupo, eu estou despreocupado. O que importa para mim é usar o crachá de alguém que realiza o bem. Então, na verdade, a gente, quando vai pensando em caridade, a gente vai vivenciando muitas situações que vão criando para nós uma ilusão. Recentemente foi feita uma pesquisa que foi muito curiosa, e isso para nós também traz uma verdade junto do tema que nós estamos estudando, que diziam assim: depois que o Google surgiu, as pessoas se julgam mais inteligentes. Porque tudo aquilo que ela precisa saber, ela corre no Google, coloca a informação aparece, ela lê e se acha inteligente pelo fato dela ter achado a resposta. O que você sabe sobre a doutrina espírita? Vou no Google, coloco lá, aparece lá a Wikipédia, que a gente pega aquilo que é mais prático, né, que está no topo das pesquisas, e aí então eu começo a fazer uma leitura. Nossa, como você sabe das coisas? Cola pura, tic-teco, na cara de pau ainda por cima. E aí então nós fazemos ali, coletamos, né? Aliás, nós fazemos muito isso para os nossos estudos, né? Porque isso faz parte do nosso aprendizado. Então a gente abre assim o nosso navegador, tem aquelas várias páginas abertas onde a gente vai pulando de uma para outra, ligando as informações. Então nós estamos ficando muito inteligentes na criação de estratégias de juntar as informações. Só que as informações ainda continuam longe de nós. Dentro da ideia da caridade, o melhor professor, né, Eliana? Pelo menos assim muitos julgam. Que na verdade o Google não ensina nada, ele só mostra para nós apenas lemos, né? Então assim, a caridade acaba acontecendo da mesma forma. Porque nós vamos também nos iludindo naquilo que nós vamos participando, na doação que nós fazemos, acreditando que nós somos pessoas boas. Não apenas na inteligência, Chanri, mas também na própria realização do bem. Eu me julgo uma pessoa boa, por exemplo, por fazer parte de um grupo espírita. Mas a pergunta é, fazer parte do grupo espírita está ótimo, mas o que eu faço exatamente dentro do grupo espírita? E mais do que isso, qual é o sentimento que eu tenho diante daquilo que eu faço? Então é esse sentimento, de um modo muito mais profundo, que vai mostrar exatamente a pessoa do bem que eu sou, do meu modo de viver, das minhas realizações, do benefício que eu proporciono aos outros através do meu próprio sacrifício. Então estar naquele grupo é importante, mas viver aquilo que eu acredito, com esse amor que nós temos que colocar em tudo aquilo que eu faço, é o amor no dinheiro que eu ponho, é o amor no abraço que eu dou, é o amor naquele prato de sopa que eu ofereço, é o amor nas palavras que eu profiro, é o amor no trabalho que eu realizo. Isso vai fazer a grande diferença. Então, como é colocado para nós aqui, a melhor caridade não é a que se faz por substitutos. Cabe-nos executá-la por nós mesmos, e é essa a execução, não apenas a execução utilizando ali as nossas mãos para o trabalho, mas ela começa, essa execução da caridade, ela começa dentro de nós. É a vontade, é a intenção, é o bom sentimento, e a partir dali as nossas mãos realizam, as nossas palavras fluem,
as nossas atitudes se tornam presentes, começam dentro de nós. Então a caridade, ela não começa no nosso cérebro, ela começa no nosso coração. Porque muitas vezes, se a caridade começa no nosso cérebro, ela sempre vem mascarada pela nossa artificialidade. Porque eu faço a caridade porque eu estou me garantindo, né? Pelo sim, pelo não, eu estou fazendo a caridade. Então eu vou participar daquele grupo, eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou fazer aquela situação naquele momento oportuno. Mas no meu coração ela não se realizou. Então por isso, se nós queremos, como foi colocado aqui em cima para nós, nessa sequência de ideias, primeiro a fé, depois a felicidade, depois a graça do céu. Tudo isso chega até nós quando nós começamos a nos transformar através dessa doação, através do amor que nós oferecemos em tudo aquilo que nós fazemos. Não apenas com relação àquele que necessita, mas o amor dentro daquilo que nós realizamos. No meu trabalho, o meu trabalho é remunerado, as pessoas me pagam para trabalhar, então eu vou fazer o trabalho, como diz aquela ideia, né, dentro do universo do futebol. Eles fazem de conta que me pagam, eu faço de conta que jogo. Ou então a gente diz assim, eu faço de conta que trabalho, porque eles fazem de conta que me pagam. Então no fundo eu estou, na verdade, brigando com aquele que me paga, oferecendo para ele o meu esforço, mas sempre a contragosto. Então é importante que o amor se faça presente em tudo aquilo que nós fazemos. É no trabalho que eu realizo, é na empresa que eu trabalho, porque aquela empresa me empregou, a empresa realiza benefícios para outras pessoas, para os seus clientes. Tenho colegas de trabalho que dividem comigo a mesma responsabilidade. Tudo isso deve ser feito com amor em tudo aquilo que nós fazemos. Depois nós temos a fortaleza moral. Fortaleza moral não é produto de rogos alheios, provém do nosso esforço na resistência para o bem. Então a fortaleza moral é a mesma coisa. Para criarmos, né, essa proteção de tudo aquilo que nós conquistamos, não é algo que pedem por nós, dizendo para nós assim, olha, eu peço a Deus que as bênçãos caiam sobre você, para que você se torne uma pessoa boa. Como nós falamos, as influências acontecem de todas as formas, tanto positivamente como negativamente. Mas se eu não me esforçar nessa resistência para o bem, tentando suprimir, tentando controlar aquilo que eu ainda tenho de tendências inferiores, nada disso vai acontecer. Não vou me moralizar porque pedem por mim. Não vou me moralizar porque fazem por mim, ou porque me influenciam. Tudo isso tem seu benefício. É a ajuda que vem de fora para alcançarmos essa transformação. Mas é o nosso esforço pessoal. Nós não pensamos assim em pessoas, por exemplo, que ainda vivem, né, nessa dependência dos vícios, do tabagismo, do álcool, das medicações, dos hábitos daquilo que fala, das atitudes, da forma como se alimenta, dos doces, daquela coisa toda. E aí então, se não, eu estou fazendo a minha prece para que ele deixe de beber, para que ele pare de fumar, para que ele coma direito, para que ele faça isso, para que ele faça aquilo. Os pedidos são válidos. E o merecimento para aquele que intercede, por aquele que precisa, certamente é um benefício que vai chegar. Mas ele não vai transformar se aquele que é o alvo daquelas orações não fizer a parte que lhe cabe. A Angelina lembrou, né, é o amor não dando o peixe o tempo todo, mas ensinando a pescar, porque assim dignifica o ser. É o trabalho que cabe a cada um. Você pode ensinar a pescar, né, Angelina? Agora, se o outro vai querer pescar ou não, como o próprio título diz para nós, o título é assim, problemas pessoais. Então eu posso te ensinar a pescar. Se você quiser pescar, já é problema seu. Assim como é um problema nosso quando nós começamos a pescar. Diz aqui para nós, a esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágio. É fruto de compreensão mais alta. Essa esperança fiel é exatamente aquilo que vai trazer para nós a coragem, a confiança, a determinação, para vivermos as experiências que nós estamos vivendo aqui no nosso mundo.
São experiências difíceis, são experiências que muitas vezes exigem de nós esforços que nós nem imaginamos sermos capazes de realizar, mas nós sabemos assim, olha, eu tenho fé, eu tenho esperança de que isso que eu estou vivenciando é algo temporário, é algo que eu vou conseguir superar, é algo que eu vou conseguir vencer diante das experiências que são colocadas no meu caminho. Então, na verdade, essa mesma determinação e essa confiança, essa esperança fiel, é algo que vai chegar até mim através de uma compreensão mais alta, quando eu começo a olhar minha vida de um modo muito mais amplo, a partir de uma perspectiva mais abrangente. Quando eu começo a me ver como espírito imortal de tudo aquilo que a doutrina, por exemplo, traz para nós. Eu sou um espírito imortal, a minha encarnação é uma experiência que nesse momento eu preciso, que eu sei o futuro que me espera através das conquistas que eu começar a alcançar a partir de agora. Então eu começo a ter essa compreensão mais alta, me ver o outro pelas suas imperfeições, como diz aquela música dos Titãs, Epitáfio, né? Podia ter amado mais, podia ter aceitado as pessoas porque elas são. Então nós aceitamos as pessoas pelo que elas são, naquele momento, através daquela convivência, daquela aceitação natural, porque nós a vemos também como espíritos. Nós as vemos como espíritos. Então essa esperança fiel é algo que vem através da nossa compreensão, de vermos o mundo de modo diferente, vermos o mundo como sendo ali uma grande escola, um grande hospital, enfim, vendo esse grande cenário onde todos nós estamos ali no mesmo aprendizado. Alguns tendo ali uma capacidade um pouco maior de compreensão, outros ainda desenvolvendo essa capacidade nos níveis ainda mais inferiores, mas todos nós alcançaremos. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo, é fonte cristalina, inexaurível do Espírito Eterno. Quando nós falamos em verdadeiro amor, nós começamos então a entender o sentido desse sentimento. Não sombra do desejo, porque o amor para nós ainda, ele tem uma característica muito passional. O amor ele está relacionado com desejo, ele está relacionado com o físico, ele está relacionado com as sensações, ele está relacionado com as nossas preferências. E o verdadeiro amor é aquele que é a fonte cristalina do Espírito Eterno, é aquele que nós absorvemos, primeiro amando a nós mesmos e amando ao próximo com a mesma intensidade que nós nos amamos. É essa a mensagem que Jesus traz para nós. É aquele que renuncia, é aquele que acolhe, é aquele que compreende. Nós já estudamos sobre isso, né, André, quando nós falamos sobre o amor. Chegamos até a falar sobre isso no domingo, vocês se lembram, né, que eu trouxe até mesmo nós estudamos aquela passagem, né, das cartas de Paulo, que ele falava para nós, né, sobre os vários significados do amor, e nós trouxemos também aquela mensagem do Chico, que mostra para nós o amor nas suas diversas situações, inclusive naquelas em que o amor ainda não foi compreendido. Mas certamente o amor não se resume simplesmente aos nossos desejos, mas ele vai além. Diz para nós aqui também, o conhecimento real não é a construção de alguns dias, é obra do tempo. Só que não apenas o tempo, porque a gente lembra que o tempo ele tem dois efeitos. Ou ele pode construir, ou ele pode destruir. Quando nós vemos as ruínas das antigas construções do nosso mundo hoje, essas ruínas se tornaram ruínas exatamente pelo efeito do tempo. Mas nós vemos também as grandes transformações que aconteceram no nosso mundo. Obviamente a gente sempre fala pelo aspecto positivo. Essas grandes construções vieram através do tempo, da tecnologia, da estrutura, de tudo aquilo que nós vivemos de modo tão confortável para nós na atualidade, veio através do tempo. Então o conhecimento real ele se dá da mesma forma. O tempo está ali à minha disposição. O que eu vou fazer com esse tempo que me foi oferecido é uma questão de escolha pessoal.
fazer com que o meu tempo seja proveitoso, seja produtivo, seja positivo. Porque se o tempo simplesmente for aquele espaço em que eu vou viver a minha vida sem responsabilidades, sem ter ali um objetivo, o tempo para mim vai ser destrutivo. O amor, ele começa ele vem devagar, né, tic-teco? Como tudo na nossa vida, né, ele vem sendo construído gradativamente. O verdadeiro, certamente, né, pelo menos da nossa compreensão, ele está bastante distante. Mas certamente nós nos vemos também no caminho certo, né? O caminho é longo, mas já estamos na estrada. Diz aqui para nós, e isso aqui é muito atual, né? O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. É atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. Então André Luiz, ele fala sobre o paraíso, o inferno, o purgatório, fala sobre a sagacidade da compra, né, que nós queremos comprar o nosso paraíso. E aí quando se fala sobre os atributos da consciência, isso jamais pode ser trocado, emprestado, comprado ou vendido. É algo que é nosso, pessoal e intransferível, e depende única e exclusivamente da nossa vontade de transformar. E para finalizarmos, a proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de vós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Então, quando ele fala sobre os nossos problemas pessoais, está aí então um grande problema que nós temos que resolver. O problema da nossa felicidade, o problema da nossa paz interior, do nosso equilíbrio, do nosso crescimento. Todos esses objetivos dependem, sem dúvida nenhuma, do nosso trabalho. Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho que exige de nós, não tenhamos dúvida nenhuma disso, grandes esforços, mas certamente nós teremos ali um resultado muito positivo. Aquilo que a doutrina espírita passa para nós, e os espíritos trazem insistentemente esses ensinamentos, mostrando que o sofrimento ou a felicidade é uma questão de escolha. Mais do que isso, é uma questão de trabalho. Um trabalho proveitoso, um trabalho destrutivo, tudo isso vai oferecer para nós os resultados. E aqui então os ensinamentos nos são oferecidos. O que nós vamos fazer com ele é uma questão de escolha de cada um. Então, meus amigos, encerrando por aqui esse nosso encontro de hoje, acabamos mais cedo, né? Hoje é só o estudo do nosso Agenda Cristã. Estudamos o item número 43, problemas pessoais. Falamos da fé, da felicidade, da graça do céu, da caridade, da fortaleza moral, da esperança, do amor, do conhecimento. Falamos do paraíso da nossa própria consciência e dessa proteção da esfera superior. Tudo isso para nós virá como resultado do modo como nós estamos vivendo. Ou nós vamos nos aproximar cada vez mais, ou vamos nos distanciar cada vez mais. Tudo depende da nossa vontade. Fechando por aqui então, meus amigos, o nosso encontro de hoje.